todos. Está a funcionar? Está. Muito bom dia a todos. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para assistirem à 20ª Conferência da Executivo Digest. É um enorme prazer contar com a vossa presença aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Em primeiro lugar, um agradecimento a todos os patrocinadores e parceiros que quiseram juntar-se a esta iniciativa, a este evento, pois sem eles seria impossível levar a cabo esta conferência. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um especial agradecimento à Caixa Geral de Depósitos e à Culturgest por nos acolher aqui nas suas instalações. Um agradecimento também aos oradores e aos participantes nos nossos painéis de debate pelo interesse e disponibilidade. E uma última nota de agradecimento às colaborações do Multipublicações Media Group que estiveram envolvidos na organização deste evento. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à 20ª Conferência da Executivo Digest. Existe um conjunto de palavras e expressões que hoje em dia são tantas vezes referidas e mencionadas que caíram numa certa moda e assim esvaziaram-se, correndo o risco de perder o seu real significado. Sustentabilidade é claramente uma delas. É tantas vezes utilizada, e para quase tudo, e muitas vezes erradamente, passou quase a ser um chavão, e assim vai-se perdendo o seu impacto e a sua verdadeira importância. Conforme referido e escrito já por muitas vezes e por muita gente, é óbvio que sem rentabilidade e sem resultados não há negócio, não há empresas. Mas hoje em dia, o propósito, os valores e objetivos das empresas têm de ir muito para além deste fator económico ou financeiro. A sigla ESG, Environmental, princípios de muitas empresas e muito rapidamente será obrigatório que seja de todas. Deste modo, e para além da busca e procura dos critérios de rentabilidade e produtividade, a palavra responsabilidade passa a ter uma importância acrescida e vital no mundo empresarial. Responsabilidade social, responsabilidade ambiental, corporativa, empresarial, etc. Só dando respostas cabais, efetivas, reais a estas exigências é que as empresas vão conseguir vingar, no futuro e já. Passou a ser um critério de escolha, de seleção, uma exigência da sociedade, dos consumidores, da comunidade, dos mercados, dos investidores. Contudo, não podem ser apenas cartas de intenções, desejos, vontades, que ficam bem nos planos e relatórios. Não. Têm de ser práticas reais, efetivas, levadas a cabo pelas empresas, pois o controle, a percepção, o escrutínio de todos passou a ser muito mais fino e todos se tornaram muito mais exigentes. E assim, a responsabilidade, a transparência e a coerência do que se diz e do que se faz passaram a ser critérios decisivos a quando das decisões de investimento e aquisições. Deste modo, e dada toda a sua importância e relevância, trazemos como tema esta 20ª Conferência da Executivo Digest o tema Os Imperativos da Responsabilidade nas Empresas. E para nos ajudar a refletir sobre estes temas, desafiámos um conjunto de individualidades, gestores, especialistas para partilharem as suas experiências, as suas visões e as suas ideias. Vamos então dar início à 20ª Conferência da Executivo Digest. Tenho assim o prazer de apresentar o nosso keynote speaker, a quem muito agradeço, Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e interesse em participar na nossa 20ª Conferência e por ter aceito o nosso convite. A apresentação tem como título A Responsabilidade das Empresas ESG na Caixa. Paulo Macedo, mais uma vez, muito obrigado. O palco é seu. Obrigado e boa conferência. Bom dia a todos. Apesar de estarmos em streaming, também temos aqui algumas pessoas na plateia, portanto, bem-vindos. Bastante afastados, mas de qualquer maneira é bom ter estarmos aqui para podermos voltar a refletir sobre alguns temas. Este tema da responsabilidade das empresas e do ESG, como o Ricardo acabou de dizer, é um tema que, diria eu, está muito na moda e, portanto, a responsabilidade dos gestores é como é que passam da moda a materializá-lo. Como é que deixamos de ouvir falar nas revistas e estamos todos de acordo, não é? Portanto, se perguntarmos a alguém se acha que as políticas relativas ao ESG devem ou não fazer parte das empresas e serem incorporadas, não há ninguém que não diga que não, portanto, ou quase ninguém. Aqui a questão é como é que isto se efetiva. Bom, o principal driver para esta mudança relativamente ao ESG, portanto, Environment, Social, Governance, nas políticas das empresas,
tem diversos drivers. Alguns mais recentes, como a transição demográfica, como a transição energética, como o aumento dos problemas climáticos, as alterações profundas que estão a ocorrer, e também a procura de novos estilos de vida e de outra atitude relativamente à vida, diria, e mesmo ao planeta. Estas questões, e portanto, este é um inquérito que foi feito recentemente, portanto, em plena pandemia, e o que mostra é que foi apresentado pela Pricewaterhouse, e o que mostra, portanto, este survey do World Economic Forum, o que mostra é que, basicamente, as preocupações das pessoas são, basicamente, questões sanitárias, são questões também relativas ao desemprego, mas depois, quando vemos os grandes riscos da humanidade, portanto, o que é que são identificados, todos os maiores riscos dizem respeito a questões do meio ambiente. As alterações climáticas, as questões relacionadas com a deflorestação, as questões relacionadas com a influência em termos sanitários, ou seja, os maiores riscos, muito acima, por exemplo, dos riscos que se considera, como, por exemplo, que também estão ali, da cibersegurança, etc. E, portanto, temos ali riscos que estão muito concentrados nesta parte do meio ambiente. E, desde logo, há aqui um risco, é que nós associamos sempre muito as práticas ESG ao ambiente apenas. E, portanto, nós na Caixa temos uma visão que são as 3 componentes que nos interessam. E, designadamente, percebe-se porque a governance, por exemplo, é sempre importante, mas eu diria que na banca, por tudo que nós assistimos, e desde a última crise financeira, é algo que é especialmente importante. Mas, portanto, preocupações relativamente, em termos individuais, ao emprego, relativamente às condições sanitárias, mas quando nós vemos isto dos maiores riscos, a estagnação económica e a recessão também estão ali, mas o que nós vemos é que, portanto, os maiores riscos identificados estão todos nesta área do ambiente. Tipicamente, este é o quadro da evolução da responsabilidade social, não é? Portanto, já vemos este quadro. Eu acho que de vez em quando vamos chegando as datas um bocadinho ali para a direita, não é? E, portanto, vemos o quadro mais básico da responsabilidade social, não é? Portanto, a parte da filantropia, da doação, as grandes fundações, não é? Quer sejam as fundações Rockefeller, quer sejam, enfim, as mais... Nós temos, felizmente, connosco a Fundação Gulbenkian. Depois temos um segundo tipo de responsabilidade social, portanto, incorporando ao nível de políticas de risco, ao nível daquilo que nós fazemos em termos de alterações de mobilidade, não é? As políticas que as empresas utilizaram em termos de mobilidade, o que utilizam em termos de poupança energética, etc. Depois um terceiro nível, onde já partilhamos os valores e já fazemos produtos relativamente com estas preocupações. Veja-se os produtos que a banca tem, que várias empresas têm, por exemplo, como a Casa Eficiente, não é? Portanto, que se destina apenas a financiar projetos no âmbito da eficiência energética, e depois, digamos, neste futuro onde nós estamos, que eu diria que é o tal nível 4, onde começamos a ter um acumulado destas preocupações, e eu diria que elas não são sequenciais, elas são cumulativas, não é? Portanto, a responsabilidade social, portanto, vai acumulando estes diferentes níveis, e o que nós vemos é, depois, toda uma prática que surge, como também foi aqui referido no início, muito, por exemplo, de coisas que hoje são obrigatórias. Portanto, a banca, em breve, por exemplo, terá que ter a sua carteira de crédito toda classificada de acordo com critérios ESG. Por exemplo, a generalidade dos fundos de investimento, à data de hoje, está classificada com critérios ESG. E, portanto, hoje em dia, nós temos uma pessoa que quer comprar fundos de investimento, que compra fundos de investimento, como todos sabem, de ações, de obrigações, de ações americanas, de ações da Europa, etc. E ações americanas ESG, ações europeias ESG, etc. E, portanto, diria que temos aqui esta evolução que todos conhecem. O que eu penso que é importante é falarmos
daquilo que está aqui mais nesta área. Bom, das principais práticas e, portanto, de acordo com estes diferentes níveis, no fundo, o ESG depois leva a muitas atividades na empresa, portanto, por exemplo, reduções de custos, como, por exemplo, tipicamente todas as ações que as empresas fazem para substituir a iluminação por LEDs, são práticas que vão amigas do ambiente, mas que têm uma visão utilitária, não é? E, portanto, diria que estão ali naquele nível 2, 3 que vimos há bocado. Depois, para além destas questões do ambiente, as questões de governance. E, portanto, nós vemos questões hoje emergentes relativamente, por exemplo, à diversidade, relativamente ao género. E vemos questões a aparecerem sistematicamente, quer por pressão da opinião pública, quer por pressão dos mídias, quer por pressão regulatória, não é? E, portanto, vemos que, e inclusive, com prestação de contas nesta matéria. Portanto, as grandes empresas estão todas obrigadas a fazer um relatório sobre a igualdade de género e a diversidade dentro do board e também as diferenças salariais, não é? E, portanto, isto leva a alguma consciencialização. Por exemplo, no caso concreto da Caixa, a Caixa tem ainda um caminho longo para percorrer na diversidade de género ao nível do topo. Nós recrutamos os nossos colaboradores e quem recrutamos no início são mais de 50% são mulheres, mas depois o que nós vemos, e temos cerca até um valor maior, mas depois o que nós vemos é que nos cargos do topo temos cerca de 38% e, portanto, temos que fazer ali um caminho. Também, em termos de administração, por exemplo, hoje em dia, a Caixa tem 4 administradoras de género feminino e, portanto, e em breve vai passar a 6. E, portanto, há aqui um caminho que o que nos interessa é como é que se faz o caminho, mas também, eu aqui também acho que nos interessa é a que velocidade se faz o caminho. Portanto, não é só dizer que há um caminho, mas a que velocidade é que faz um caminho. E, por exemplo, designadamente, eu também evoluí. Eu, neste momento, por exemplo, aqui um pormenor apenas, eu sou a favor das cotas. Sou a favor das cotas porque temporariamente temos que fazer algum esforço. Quando não houver necessidade de fazer este esforço, não deve haver cotas. E, portanto, há preocupações de como é que nós lá chegamos mais depressa também e que não podem ser só lá chegar. Mas na banca tem especialmente importância o tal critério de sustentabilidade aplicável ao financiamento e ao investimento. E, portanto, são estas as duas grandes, em termos de produtos, são as duas grandes áreas em que a banca tem que dar uma resposta e, mais do que isso, pode dar uma resposta e como vamos ver, por exemplo, a Caixa já está a dar uma resposta. E, se quiserem, um financiamento sustentável é aquele que, portanto, tem estas duas componentes. Tem uma componente tipicamente financeira, uma componente relativamente a risco, rentabilidades, etc., etc., e depois tem um conjunto de indicadores ESG. E, portanto, desta combinação, podemos com certeza ter uma análise que nos leve a uma melhor gestão de risco e um impacto mais positivo na sociedade. Iremos ver mais à frente como é que materializamos isto. Mas, nesta apresentação, para sistematizar, tentávamos ver aqui rapidamente o que é que nós fazemos no E, o que é que fazemos no S, o que é que fazemos no G e como é que tentamos ter esta visão integrada e materializada. Em termos de governance, todos nós sabemos, e portanto, já há muito tempo, eu diria, quando muitos de nós andámos na escola, embora tenhamos andado na escola em épocas diferentes, mas o mais importante da governance que a gente aprendeu na escola foi as questões dos checks and balances. E depois, a mim, o que me interessa sempre é ver como é que estas coisas teóricas se aplicam na prática. Nós vimos isto muito bem no caso dos Estados Unidos, não é? O que é que teria sido se não houvesse checks and balances com o que aconteceu nas invasões de Capitólio, etc., etc., etc. Ou seja, se não houvesse um sistema forte, suficiente, para precisamente ver os equilíbrios dos poderes, etc. E, portanto, depois vemos que isto também é verdade nas organizações. Infelizmente, muitas das vezes, neste caso vimos pela positiva, outras das vezes vimos pela negativa. Por exemplo, em muitos casos da crise financeira, designadamente em Portugal, muitos dos casos, há casos de problemas, designadamente com a banca,
por questões financeiras da crise mundial, mas há questões que pura e simplesmente foram questões de governance, não é? Como um grupo bancário que misturou a sua parte não financeira com a financeira e tinha relações com a família, e, portanto, obviamente é uma questão de governance. Não estou a falar de outras implicações, estou a falar da parte organizacional. É uma questão de governance, não é? Portanto, sociedades, bancos que faziam empréstimos privilegiados a acionistas. Obviamente estamos a falar de uma questão de governance, não é? E, portanto, o que nós vemos é que, de facto, a governance é um aspecto essencial. Aliás, eu diria que é dos mais importantes. Infelizmente, não é aquele que se discute, não é? Nós discutimos sempre os resultados da falta de boa governance. Reparem que não dedicamos 5% do tempo do total que dedicamos a falar dos efeitos negativos da má governance, não falamos 5% do tempo na mesma discussão para como é que podemos melhorar a governance. Não é? Mas, portanto, esta é uma parte vital. E as empresas que, de facto, têm uma boa governance têm uma vantagem competitiva grande sobre as outras e têm um interesse para a sociedade muitíssimo significativo. Para além desta questão dos checks and balances, outra questão, em termos de governance, é se, de facto, as empresas têm a sua missão clara. E quando se fala numa empresa, isso, se calhar, é fácil. Depois, quando vamos para associações profissionais, quando vamos para outro tipo de entidades, as coisas começam a ficar menos fluidas. Mas isso, hoje em dia, são entidades que têm um peso decisivo na sociedade e, portanto, é preciso que saibam muito bem o seu propósito. Depois, há questões mais difíceis, não é? A sociedade está não a criar valor, e a criar valor, a sua expressão normal é de facto a rentabilidade. Mas quando eu tenho uma organização que pode não ser lucrativa, tem que ver esta questão da criação de valor, não é por não ser lucrativa e não ter que dar um resultado que não tem que criar valor. E há ali uma confusão muito grande, não é? Há ali uma confusão muito grande que, tal, se aquilo for dando, está bem. Posso, em certas condições especiais, para certo tipo de organizações, a rentabilidade não ser o facto principal, como todos aceitamos, mas a questão é se estamos ou não a criar valor na mesma. E se temos objetivos claros. E como nós sabemos, há muito poucas missões bem delineadas ou propósitos muito bem delineados. E, portanto, eu chamava a atenção de que periodicamente nós devíamos fazer isto que também aprendemos na escola, mas devíamos fazer isto em termos de governance nas nossas instituições. Esta parte da governance é tão importante que no outro dia houve aqui uma apresentação por parte do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, em que ele dizia, já tinha dito isto anteriormente, que a banca basicamente tem 5 desafios. Tem desafios gerado pela regulação, tem um desafio de rentabilidade, tem um desafio de se reinventar, não é? Porque a banca tradicional tem pouca utilidade e ainda poderá ter menos com o euro digital, etc. E tem um problema de reputação e um problema de reconstrução. Portanto, são estes 5 desafios. Vocês reparem que ali 3 estão relacionados com a governance diretamente. E, portanto, quer dizer, há um problema de inovação, não é? Há um desafio de inovação, há um desafio, obviamente, de rentabilidade, mas depois há um desafio que é como é que a banca responde à regulação e aos excessos de regulação e também à falta de regulação, por vezes, como é que a sua reputação vai sendo restaurada e também a sua própria reconstrução, porque a própria reconstrução tem que ser feita naquilo que é o quadro regulatório e de supervisão. E, portanto, vejam, de 5 desafios, 3 estão relacionados diretamente com a governance. Bom, na Caixa. Na Caixa, em termos de governance, nós vemos exemplos muito claros e que conhecemos das empresas. Desde logo, uma estabilidade dos órgãos sociais, não é? Nós sabemos o que é ter um ano 3 conselhos de administração e depois sabemos o que é ter normalmente um mandato com 4 anos e vemos quais são as relações estáveis dos bancos que têm parte dos conselhos ao longo de 4, 8, 12, 16 anos e outros que estão sempre a mudar. O que é que isso faz em termos de governance é bastante diferente. Depois também, eu diria que um dos aspectos que a banca
deveria, entre aspas, exportar é a questão do fit and proper. Ou seja, a seleção do fit and proper é uma seleção bastante apertada, com critérios de grande rigor em termos de profissionais, de exigência de grande experiência, o que também pode ter algumas críticas, mas que é sem dúvida positivo, porque tem uma análise extrema de conflitos de interesses, tem uma análise extrema do currículo da pessoa e tem uma análise da pessoa individual e de como é que ela se enquadra num grupo. Ora, como nós sabemos, a generalidade, mesmo das boas empresas, não tem estas práticas todas. E, portanto, é algo que, em termos de governance, veio melhorar, digamos, o funcionamento da banca e que neste capítulo a banca que não deu muitos bons exemplos no passado, mas que aqui seria um exemplo a seguir noutras áreas. Depois também a parte da avaliação. Portanto, a avaliação, nós passamos, como todos sabemos, tradicionalmente era muito difícil avaliar os administradores e os diretores, não é? Quando este Conselho chegou à Caixa, os diretores de primeira linha da Caixa nunca tinham sido avaliados, não é? Nunca. Portanto, todos os diretores eram avaliados, mas não os de primeira linha e os administradores também não eram avaliados. Hoje em dia nós temos ali uma lista de pessoas que nos avalia, que enfim, não é? A todos que na prática permite o quê? Permite que as pessoas a todos os níveis, e não apenas aos níveis de médios, intermédios e baixos, sejam avaliadas e possam progredir e possam melhorar. Depois, enfim, também criámos um comitê de sustentabilidade, portanto, que é um órgão consultivo da Comissão Executiva, precisamente para termos uma agenda focada. É indispensável que haja alguém que esteja focado para além do dia-a-dia, não é? E, portanto, nós, em todas as nossas atividades, nós estamos sempre a ver se a atividade proposta está ESG ou não. Portanto, precisamos ter uma agenda, precisamos ter compromissos e precisamos de ter um desenvolvimento próprio interno. A Caixa tem sido um dos motores desta progressão e deste caminho tem sido este comitê. Por exemplo, aqui nas entidades que supervisionam a Caixa e supervisionam a Comissão Executiva, vocês vejam, um banco hoje, em termos de governance, responde ao Banco Central Europeu, respondia até há pouco tempo à Direção-Geral da Concorrência, à Single Resolution Board, ao Ministério das Finanças, os executivos têm que responder perante os não executivos, perante os auditores externos, perante a Comissão de Remunerações e Avaliações, perante o Conselho Fiscal, perante o Banco de Portugal, perante a CMVM, uma parte perante o Tribunal de Contas, etc, etc, etc. E, portanto, temos que ver também esta questão do escrutínio, como é que ela é feita e de facto, também se estamos a tirar as consequências positivas. Na componente social, essa diria eu que é aquela que com mais raízes na prática das empresas, que corresponde à responsabilidade corporativa e, portanto, nós na Caixa temos programas que mantemos. A Caixa tem 2 ou 3 pilares da sua parte de responsabilidade social. Temos uma parte muito importante no ensino, que é através de bolsas de estudo, que é este programa que temos de Caixa Mais Mundo, em que damos 100 prémios de mérito de 1.500 euros, portanto 150 mil euros, e temos um programa anual para financiar projetos que têm um júri constituído, que sejam apresentados à Caixa no valor de $500 mil. Na universidade, temos, através dos acordos que temos com as diferentes universidades, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Algarve, a Universidade do Aveiro, enfim, por esse país fora, nós temos um investimento de cerca de 7 milhões de euros. E depois temos o investimento na Culturgest. Portanto, que tem uma programação autónoma, tem uma programação contemporânea, tem uma programação distinta da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, basicamente temos estes 2 ou 3 grandes pilares. Universidades, Culturgest e depois alguma coisa na área social, mas menor. E, portanto, isto implica o quê? Implica uma coisa que os portugueses têm muita dificuldade, é escolhas. Nós estamos na Culturgest, não financiamos exposições de pintura.
Se estamos na Culturgest, não financiamos companhias nacionais de bailado, etc., porque achamos que estamos aqui a contribuir por esta via. Se estamos nas universidades, quer dizer, não estamos nos hospitais ou na saúde ou outras áreas que poderíamos estar igualmente em termos de responsabilidade social. E, portanto, temos aqui uma escolha clara e temos também um caminho que nos interessou, que foi como é que podemos percorrer isto de uma forma mais independente. E, portanto, temos tentado fazer através de júris, através de concursos, para não ser se a entidade A ou a pessoa A ou B está mais bem disposta, ou mais receptiva ou menos receptiva. E, portanto, temos feito esse caminho. Na parte social também temos aqui uma nova obrigação, não é? No passado, a banca, se alguns se lembram, quando abria um balcão em Lisboa, tinha que abrir algum balcão na província, não é? Portanto, para quê? Para fazer a inclusão territorial. Hoje em dia, o desafio que se nos coloca à Caixa Geral de Depósitos, designadamente, é a inclusão digital. Nós o que temos hoje, a nossa responsabilidade é que, e as pessoas tiveram uma quebra enorme nas idas ao balcão, não é? Com a pandemia, portanto as pessoas não querem ir aos balcões, pelo menos a sua grande maioria, mas querem claramente contatar com o banco. E, portanto, querem saber como é que vão contatar com o banco e, portanto, aquilo que no passado era a inclusão em termos territoriais, hoje há uma obrigação social de inclusão digital. E também uma obrigação com muitos dos stakeholders, por exemplo, a Caixa, para além de aderir ao pagamento a tempo e horas, não é? Que é o normal, mas, portanto, desenvolveu um programa interno que é pagar a pronto pagamento aos fornecedores. Portanto, todos os serviços que estejam confirmados, nós pagamos. E, portanto, obviamente temos um tempo, por vezes, grande de confirmar os serviços, mas, por exemplo, quando já temos fornecedores pré-selecionados, quando está tudo bem feito, se aquilo é confirmado, é pago na hora. Portanto, o ano passado pagámos, nestes 2 anos, já pagámos mais de 160 milhões de euros a pronto pagamento. E, portanto, não é um programa apenas de pagar a tempo e horas, que isso é o que se espera das empresas e designadamente dos bancos, e, portanto, quando nós não pagamos a pronto pagamento é porque há ali uma questão de conferências de faturas ou de divergência ou qualquer coisa. E, portanto, este foi um programa que também lançámos o ano passado. Em termos da parte de ambiental, temos aqui no meio uma das partes relativamente a que podíamos chamar nível 2, não é? Em termos daquele quadro que vimos da responsabilidade social. E nível 2, naquilo que é o imperativo para nós, que é nós conseguimos baixar claramente os consumos de eletricidade. Como? Por exemplo, concentrando vários serviços neste edifício. A Caixa Geral de Aposentações estava fora, veio para cá. O Banco de Investimento tinha um edifício autónomo, veio para cá. Portanto, libertando edifícios que... Portanto, temos logo uma ocupação de metros quadrados. A nossa pegada é muito menor desde logo aí, mas depois isso reflete-se também em menores consumos de eletricidade. E também, entre a pandemia e políticas de papel zero, nós reduzimos o ano passado o consumo de papel em 90%. 90% num banco é muito. É claro que com o retomar das pessoas todas, outra vez, espera-se, ou todas, ou de uma grande parte, outra vez presencialmente, este consumo vai voltar a subir. Agora, reparem, há de subir, mas nunca há de ser para os níveis a que estava. Depois, também uma preocupação da Caixa nas classificações e nos ratings. Os ratings, como todos sabem, valem o que valem. Para mim, como sempre, o que vale é uma mancha. Ou seja, que é em diversos indicadores como é que nós estamos classificados e, sobretudo, submetermos a essa classificação externa. Que é para não dizermos que somos muito verdes, quer dizer, ou seja, temos é que ver. E aqui a minha experiência é que vale a pena o desafio. Portanto, nós temos desde checklists de ações a desenvolver, como parques para as bicicletas, como os LEDs, até ações muito mais de fundo, muito mais transformadoras. Não é? Depois, por outro lado, em termos da nossa própria atividade, chamava-se a evolução, como eu vos tinha dito, ali em termos de investimento, nós fundos de investimento, com a integração de critérios ESG, tínhamos em 2019, há 2 anos, 160 milhões de euros. Nós, neste momento, temos quase a carteira toda classificada, 98%, em que temos 4 mil milhões de euros. E, portanto, vejam a evolução em termos do percurso na gestão de ativos, portanto, na tal parte do investimento que
que estamos a fazer. A parte mais recente, e talvez aqui pensamos que a Caixa é inovadora, é a nossa classificação. Pensamos que somos o primeiro banco português a fazê-lo, pelo menos ainda ninguém disse, se já o tem, ninguém o disse, que temos a nossa carteira toda classificada em termos de sustentabilidade. E, portanto, temos um critério de rating, portanto, ali nas ordenadas temos os critérios ambientais, não é? Portanto, se é forte, se é fraco. E depois temos os critérios de risco nas abscissas. E, portanto, temos investment grade, não investment grade. O que é que isto nos permite? Permite-nos, obviamente, classificar a carteira de crédito do banco também, no fundo, com estes dois critérios, e não só apenas em termos de risco, onde é que são os clientes com quem queremos desenvolver, onde é que são os clientes que achamos que estão em risco, estes aqui a vermelho, felizmente uma parte menor do portfólio, não é? Nós aqui temos cerca de 6 bilhões de euros na carteira que queremos desenvolver, aqui temos 7 bilhões que temos que ponderar, aqui temos uma pequena parte que temos que potenciar e aqui, onde está a desinvestir, o que se quer dizer é que tem que se falar com estes clientes, porque não só achamos que têm riscos de crédito financeiro, mas também os próprios critérios de ESG são baixos. O que é que isto dá a possibilidade? Dá a possibilidade, nestes anos em que a regulação e que os critérios estão a ser aplicados, a ver o quê? Uma política transitória. E, portanto, nós dizermos porque é que classificamos as empresas, olha, nós classificamos a sua empresa com este critério, portanto, e para passar deste critério para outro, é como o investment grade, não é? Toda a gente mais ou menos sabe o que é que tem que fazer. A Caixa Geral de Depósitos sabe muito bem o que é que tem que fazer para melhorar o seu rating. Não tem mistério nenhum. Não é? E, portanto, dizer às empresas como é que vamos apoiá-las neste caminho. E, portanto, esta parte é, de facto, fundamental. Portanto, não se trata de retirar crédito, trata-se de premiar as que conseguem juntar os dois critérios e vejam o poder que isto tem no relacionamento com as empresas e de lhes poder dizer, olha, você está aqui, ou você tem um bom critério financeiro, veja como é que pode melhorar o seu critério ESG, ou você tem um bom critério ESG e portanto, parece sustentável, vamos ver como é que a parte financeira se coaduna. E, portanto, eu diria que este é o maior avanço que fizemos aqui na Caixa em termos de não só o primeiro grande avanço na parte do investimento, dos fundos de investimento que disponibilizamos aos nossos clientes e depois aqui nesta parte da carteira de crédito e sermos consequentes. E, portanto, eu diria que aqui estamos, de facto, no tal nível 4, naquilo que é o futuro e o nosso relacionamento futuro com os clientes e que, também como o Ricardo dizia no início, e daqui a uns anos será obrigatório nós termos os clientes classificados. Aquilo que hoje temos aqui um período de transição e que vamos falando com os clientes e vamos nos adaptando, ninguém tem dúvidas que daqui a uns anos será obrigatório para certo nível de empresas, não é? Nós temos 1 milhão e tal de empresas, portanto isto não se aplicará de certeza a obrigatoriedades a 1 milhão de empresas, mas ninguém tem dúvidas que para um conjunto de significativo de empresas terá implicações. Quais é que são os principais desafios ESG? Como eu já disse, quem é que marca o passo? E, portanto, o que nós aprendemos todos e que acreditamos é que tem que ser a gestão ao mais alto nível, etc, etc, e, portanto, isso acreditamos bem. Mas tem que haver, depois, alguém, uma área autónoma que interage com todas as outras em que esta é uma das prioridades. Temos que ter ESG Training, que é para as pessoas não acharem que esta questão é só verde, e, portanto, já falámos muito de verde, mas já falámos muito daquilo que são as nossas preocupações na área social e, especialmente, também na área de governance. E isto de ser verde, o que é? Por exemplo, nós, a nossa carteira de imobiliário, a Caixa tem a maior carteira de crédito à habitação do país, portanto, o que nós estamos a fazer é tentar classificar todos os edifícios em termos de risco verde. Ou seja, quais são os edifícios que estão mais expostos a risco sísmico, não é? Que todos sabemos, as regiões do país, o país está mapeado. Quais é que são os edifícios que estão mais expostos a cheias, a possibilidades de desastres costeiros, etc, etc, etc. E, portanto, vocês reparem que isto dá, portanto, tradicionalmente era só uma ocupação das companhias de seguros. Hoje, os bancos, etc, vão querer ter este mesmo mapeamento e também falar isto com as próprias empresas que fizeram os seus investimentos e nem sempre tiveram esta preocupação e, portanto, pode ser uma boa partilha de informação. Depois, a parte
do data, não é? Portanto, da informação. É preciso haver uma taxonomia para quando nós estamos a falar de ESG, sabemos o que é ESG. Por exemplo, estávamos a ver aqui um critério que era mais simples, que era fazer um critério IS, portanto, só ter a parte do environment e do social, não é? Porque o governance, por exemplo, para uma pequena empresa ou média, é muito mais difícil de avaliar. Não é? Portanto, pode às vezes, se estamos com as mesmas terminologias, se temos a mesma taxonomia, se temos, sobretudo, nas publicações internacionais e naqueles rankings todos, de que é que estamos a falar. E, portanto, tem que haver aqui um investimento nesta parte dos dados. Depois também a regulação, e a regulação aqui vai ser cada vez mais forte, e depois aquilo que nós entendemos que no setor financeiro e designadamente na banca são os dois grandes áreas de ESG, que é na parte do investimento, do crédito, a classificação das carteiras e dos clientes, não só em termos de risco de crédito, mas de risco ESG, e aqui nos ativos que disponibilizamos aos nossos clientes. Portanto, eu diria que, para concluir, nós levamos muito a sério esta classificação ESG, em termos daquilo que é o social, aquilo que é o ambiental e aquilo que é o governance. Entendemos que uma boa resposta tem que fazer, não é só verde, tem que ter estas três componentes, que têm os seus diferentes níveis, portanto, a colocação dos LEDs tem a sua razão de ser, os donativos têm a sua razão de ser, mas temos que ter uma ambição de onde é que queremos estar. E, portanto, sobretudo, ver que as fases, eu diria, não são sequenciais, mas são cumulativas e dentro das possibilidades de cada empresa. Obviamente, a Caixa tem um maior apoio às universidades e também à Culturgest, porque também tem uma possibilidade, tem 100 bilhões de euros de ativos, não é? Portanto, quer dizer, não é só estas entidades que podem fazer, quer dizer, o que nós temos que ver é, à escala de cada um, como é que pode fazer, e também convém que seja de uma maneira sustentável, não é? É bom todos nós fazermos ali uma coisa, mas quer dizer, o que é positivo é termos uma sustentabilidade, mesmo que seja com programas menos ambiciosos. E, portanto, promover, no fundo, estes critérios, é aquilo que nós fazemos internamente, promover estes critérios também junto dos nossos clientes, quer sejam empresas, quer sejam investidores, promover um modelo de governação eficiente e ter noção de qual é que é a nossa responsabilidade social. E a Caixa tem muito claro, quer dizer, responsabilidade social não é dar crédito a que os outros bancos não querem dar crédito. Nem é ter prejuízos e estar em zonas negativas onde os outros não querem estar. Agora é ter uma intervenção responsável na sociedade. Era isto que vos queria dizer e também dizer-vos que temos aqui o nosso QR Code, onde temos a nossa brochura sobre sustentabilidade, que são muito bem-vindos para a ler e, se quiserem, comentar. Muito obrigado pelo vosso tempo. Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação. Em primeiro lugar, deixe-me dar já os parabéns e à sua equipa também pelos todos os resultados que foram atingidos aqui a nível do ESG. Acho que são fantásticos e acho que são um bom guideline para a maior parte das nossas empresas e para a maior parte dos nossos países. E, por outro lado, também, a nível de enquadramento, foi fantástico, porque muitas vezes há esta noção que eu referi, que também referiu, que muitas vezes a sustentabilidade está reduzida apenas e só ao clima e realmente é muito mais para além disso. E, portanto, ou seja, acho que foi um enquadramento fantástico desta conferência e do tema que se pretende aqui abordar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e muitos parabéns, quer pelo resultado da Caixa, quer pelo enquadramento que aqui fez e que será, obviamente, utilizado agora aqui no resto da nossa conferência. Passemos então ao nosso segundo convidado, ao nosso segundo keynote speaker, que infelizmente, e atendendo às circunstâncias em que vivemos, não conseguiu deslocar-se aqui a Portugal, pelo que teremos assim uma intervenção virtual, um vídeo. Tenho assim o prazer de apresentar o Peter Lassen,
Chief Responsibility Officer and Global Sustainability Services Lead da Accenture. Muito obrigado. Welcome and thank you very much indeed for the opportunity to speak. Thank you to Pedro and the Accenture team and also to all of you as audience members. I want to talk to you today on the topic of sustainability, why it's so important for Accenture, why it's important for our clients and our partners, and why it's important for the world. And I'm also going to talk to you about what it is that we're doing to live up to the challenge as we support not just our own journey, but the journey of others to deliver the business contribution to the Sustainable Development Goals and to deliver on themes like climate change and carbon as we look to make sure that we follow up effectively in markets and in companies on the Paris Summit. So let me give you three thoughts to start with. The first is that we are at the foothills of the decade to deliver. It's clear from my conversations with CEOs, with boards around the world on so many different fronts and across sectors that they feel the pressure. They feel a new wave and urgency around the need to radically transform business towards more sustainable, more responsible, and ultimately more competitive business models that take account of a fast-changing business environment on sustainability. We don't have a decade, though. We have only 9 years, and the kind of transformation we're talking about is enormous. We need to make sure that we develop models that deliver for the many, not the few. So we need to tackle things like the ineffectiveness of markets to deliver equality, the ineffectiveness of markets at the moment currently to deliver against environmental challenges and political pressures that have given rise to the urgency of responsible capitalism, and even calls into question really whether or not capitalism is the best model. And if those of us who believe in markets, those of us who believe in freedom and democracy as a way of governing, need to show that business can innovate within those structures to deliver against those important goals. So, I think what I would say is that that's the first issue, is how to deliver a responsible model of capitalism. Secondly, though, we need to reflect as business leaders. And I know that we've got folks here from the telecommunications industry, from many different technology backgrounds, across physical, across digital, across the biological advances in science, in technology and engineering that we're seeing, sometimes that we hear called the fourth industrial revolution. But I think we need to be very careful about this term, the fourth industrial revolution, because it's both a challenge, because we don't really see yet the benefits that you would associate with traditional industrial revolutions yet playing out for citizens, for society. The kinds of things we saw with the electrification of lighting in people's homes, the emergence of the automobile, the emergence of things that we now take for granted, like global transport systems or computing technology. We haven't seen the uplift, the material uplift in GDP, or the uplift across all different categories, all income levels, that truly see technologies create an industrial revolution that benefits society as a whole. So that's our task and our challenge, I would say, in the next decade, in those 9 years left. For those of us in this industry, in technology and consulting services, in Accenture's context, to bring the power of digital transformation to new economic opportunity, to new forms of employment, to new jobs, to new industries, to new creative ways of better serving consumers, customers, and citizens. And of course, now moving to my third point, we've got to do both of those two things. An equitable, responsible model of capitalism, we've got to achieve that, along with a real fourth industrial revolution that delivers on the potential of technology that clearly is there and tantalizingly close and available to us. We have to do that within the constraints of sustainable development. That we're living on a planet that environmentally is eating into capital versus living off of its interest. Carbon and climate change cannot continue
at the pace that it currently is, and we have to change the system. Every 3 years for the last 15 years, I've led the world's largest CEO study, run with the United Nations Global Compact and with Accenture. And what we find, again, in the most recent version of that is 71% of CEOs told us that they believe sustainability is critical and that they can play a critical role in contributing to the UN SDGs. But around only 20% felt that they were truly committing and delivering all of the contribution and the value that was on the table. So there's clearly a long way to go. And as one of your own countrymen has said, UN Secretary General Antonio Guterres, it's abundantly clear, and I quote, it's abundantly clear that a much deeper, faster, and more ambitious response is needed to unleash the social and economic transformation needed to achieve our 2030 goals. So I would pick up on Antonio Guterres' statement and to say that we must use sustainable development in order to achieve all three of those things. We must use sustainable development as, if you like, the greatest ever codified, the greatest ever written down, structured roadmap for innovation, for business, for markets, for companies, for entrepreneurs, for disruptors. It's really the North Star for what society needs, and we believe what society is prepared to pay for performance. So why is sustainability important to business? Well, a number of different trends are driving this rethink of how we do business, creating both shareholder value and stakeholder value for the short term, for the long term. What we at Accenture call the Accenture sustainability value promise when we look at our own business and how we work with clients and how we work with our partners. So what's driving it? Well, investor pressure, clearly. Nearly 60% of the world's 100 largest companies are already supporting the task force on climate-related disclosures from a financial services perspective. So the banks, the capital markets players, the insurers, the pension funds. By 2020, nearly 50% of global assets were already under management in ways that, in some ways, incorporated ESG factors, although maybe far more still needs to be done. And sustainable, responsible, and impact investing rose to 12 trillion by 2018. So there's a steady drumbeat for investors. But consumers, customers are also putting pressure on businesses, but also in their roles as employees or their roles as citizens and voters. We're seeing 63% of consumers in a recent survey we conducted at Accenture prefer to buy from firms with purpose. And we're seeing in various different parts of the world the green set of themes on the ballot, on the electoral roll, on the political agenda, not just from green parties and parties emphasising maybe single issues, but also now increasingly on many different government and political party tickets and agendas. And that's also translating into regulatory pressure, where we see global regulatory frameworks, whether it's China's goal to decarbonize by 50% by 2030 and by 100% by 2060, or whether or not it's things like stimulus packages under the Biden administration or Ursula von der Leyen at the European Commission level, really putting their weight behind the financial power of coming out of the pandemic and thinking about building back better. We're seeing a lot of alignment between the different roles governments play in their societies, from regulatory to investment to procurement, all aligning increasingly with sustainability. So as we look at this from an SDG perspective, as we look at this from a value creation perspective, we see this about values and value. And the core business value will vary clearly across industry, across geography, across market, across business. But what we see quite consistently coming back is stewardship for the environment, valuing diversity and equality, working with integrity, and engaging with key stakeholders. And showing leadership is about making sure that sustainability is a complementary, not contradictory way of looking at value creation for shareholders as well as stakeholders. What does that mean? It means thinking about how you use sustainability to improve your competitive positioning.
new sources of revenue, open up new products, new markets, new opportunities to innovate, new opportunities to drive the marketing mix. Sustainability by using resources better, energy, water, waste, materials and inputs, savings and reductions in CO2, in energy and waste, all improve reliability, resilience of supply chains, but they drive down costs as well as motivating employees with all important discretionary investment of their own time in the jobs that they do in the time that they're at work. And of course, brand and risk are themes that we see again and again, driving trust, driving up loyalty, reducing the challenges of reputational risk, reduce regulatory costs, litigation risks, and transaction costs in global supply chains. So there's a real business case here that we see across multiple different industries, as I said. Now, let me finish by talking about Accenture and how we're trying to seize the moment, not complacent, but raising our ambition to help our clients achieve their own bold vision on sustainability. And for us, that means both sustainability by design in our core business and also sustainability services in developing the kinds of services and solutions with our partners that help our clients to deliver on their journeys, for example, to net zero industry emissions, and things like circular economy and responsible value chains, things like sustainability ledger as companies look at how to better measure and manage performance in their businesses, and why we have signed the first industry partnerships so far in technology and consulting services with Salesforce on their sustainability cloud, with SAP on their circular economy supply chain and enterprise solutions. And these are increasingly what we see our clients demanding. Sustainability 360-degree value is our approach of embedding this within our work, not just the new services, but as I said, sustainability by design. So going back into the biggest areas of our business, like cloud, like security, like our platforms and software businesses, like our supply chain businesses, and really looking to embed sustainability. And of course, all of that only really comes to life or is credible and really makes sense internally and externally to our people, but also to our clients if you get it right yourself. So that means us making sure that we are our own best credential, our own best case study. You can't be putting technology and consulting services into the market until you get your own business right. For us, that means making sure that across 540,000 people, more than 100 offices in 100 different countries around the world, that we are practicing what we preach. And one of the first things that I'm incredibly proud of that we stepped up to was an industry-leading target when I picked up the role last year to decarbonize scope 1 to 3 in line with a 1.5 degree science-based target, our own emissions as a business. That means both changing the way we work, because we are going to decouple over time the linear relationship between our growth and serving clients with our carbon footprint. But it also means in some cases there are areas that we need to offset. Because, for example, in aviation and air travel, it's not currently viable to completely tackle our scope 3 emissions. So what we're doing is we're working with our partners to help them manage that, thinking about consortia, thinking about how we work with those on those tough problems. But also we are originating new projects with some of our service providers to actually ensure the additionality of carbon and the way we go about tackling that in our own supply chain. So what does this all add up to? It adds up to a decade of disruption, a decade to deliver, a decade where sustainability alongside digital is going to be a critical, if not the critical determinant of competitiveness. And it adds up to the case for action, to act now, to act quickly, and to take advantage of what will be, I think, one of the most exciting business opportunities and opportunities for each of you, as well as me and my colleagues as leaders, to truly lead in the era of sustainability. Many thanks.
Agradeço ao Peter Lassi e à equipa da Accenture esta apresentação. Deu-nos aqui também uma visão das tendências e de tudo o que realmente se pode vir a acontecer e rapidamente. Eu fixei essencialmente esta última parte da apresentação em que ele realmente diz para atuar, para agir, ou seja, passar realmente daquelas partes todas dos planos e de desejos e de vontades para a parte de atuar. Mas também foi interessante, obviamente, ver que também da parte da Accenture há um desenvolvimento muito alargado e muito aprofundado destes temas da ESG, quer na passagem para os seus próprios empregados e trabalhadores e colaboradores, mas também para as empresas com quem trabalham. Portanto, ou seja, temos aqui muitos temas e muitas áreas para abordar aqui neste outro momento que vamos ter. Eu convidava desde já a subir ao palco aqui os nossos convidados para esta mesa redonda. Iríamos ter 4 convidados na nossa mesa redonda, mas infelizmente o António Casanova ontem informou que, atendendo a uma questão urgente, hoje não iria conseguir marcar presença aqui na nossa mesa. E deste modo, há alguma ordem? Qual é a ordem? Ok. Muito bem, sim senhora. Pronto. E portanto, tenho o prazer de apresentar aqui os nossos convidados para esta mesa redonda. João Sousa, administrador executivo do CTT, Nelson Pires, diretor-geral da Java Record Lati, Portugal, UK e Irlanda, e Pedro Galhardas, Managing Director da Accenture. O Pedro tem um nome um bocadinho maior, mas a gente reduziu para este, que era para não ter aqui uma área muito grande. Bem, em primeiro lugar, muito agradeço a vossa disponibilidade e interesse em participar aqui nesta nossa conferência e nesta nossa mesa de debate. Conforme já foi referido, quer na minha apresentação inicial, quer nas outras, nas duas aqui intervenções dos nossos keynote speakers, o tema da ESG, da responsabilidade e da sustentabilidade nos negócios, passou obviamente a ser uma obrigação e a ser um tema extremamente importante e, embora ainda penso que ainda não terá chegado ao ponto de ser uma obrigação, por assim dizer, para as empresas. E, nomeadamente, há ainda uma certa confusão cada vez que se fala em negócios sustentáveis da ligação ao ambiente e penso que é uma das questões que, obviamente, tem que ser trabalhada no sentido que negócios sustentáveis têm que realmente ser um chapéu e uma umbrella muito maior do que apenas e só o ambiente, que já de si só também é importante, mas, obviamente, toda a parte do social e do governance é importantíssima. E, portanto, é importante aqui agora falarmos aqui um bocadinho sobre nas vossas áreas, nas vossas empresas, o que é que têm feito realmente de práticas e de que exemplos é que podem partilhar aqui para a nossa assistência. João, já que estava aqui mais ao lado, começava pelo CTT, porque realmente esta questão da responsabilidade, da sustentabilidade e dos negócios sustentáveis, aliás, verde, não sei se isso tem a ver com este último campeonato de futebol, mas realmente vocês têm trazido um estilo de comunicação, um estilo de intervenção muito baseado no verde. Ou seja, o que é que têm sido realmente estes desafios e têm sido estes sucessos ultimamente apontados pelo CTT? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a representar o CTT, que tem cor vermelha, e se fosse por mim teria sido muito mais azul a nossa comunicação do que verde, mas dou os parabéns ao Sporting pela vitória do campeonato deste ano. Eu estou há um ano e meio, um ano e 7 meses no CTT e algo que me agradou desde o primeiro dia que cheguei é esta preocupação com todo o tema de sustentabilidade. É verdade, e como foi referido aqui antes, até pelo próprio Paulo Macedo, então, a sustentabilidade está muitas vezes, ou mais vezes, casada com todo o tema associado ao verde, e aí o CTT, até pelo seu setor e pela operação onde atua, o setor logístico e transportes, tem muito esta pressão, e fiquei muito contente quando cheguei que já havia uma grande preocupação e um trabalho feito, e se calhar até iniciado muito antes de ser tão publicado e até, permite-me a expressão, de ser uma moda. Nós temos um produto chamado o Correio Verde, que é um correio totalmente carbono zero, já há mais de 10 anos, e portanto é algo que é um sinal que já havia essa preocupação. Nós temos a maior frota elétrica no nosso setor, do setor de transportes e logísticos, que é uma preocupação grande para nós, mas também sentimos que é uma preocupação já de muitos dos nossos clientes. Nós hoje temos clientes como o Casa Nespresso ou o próprio IKEA,
a quem já prestamos este serviço, por exemplo, na zona de Lisboa, para ter estas entregas verdes. E, portanto, isto é algo que está dentro do CDT de uma forma bastante integrada. Nós temos pessoas responsáveis por estas áreas e que nos desafiam, como também foi referido aqui, que nos desafiam a administração e toda a organização, ter sempre isto na nossa agenda. E depois temos uma agenda grande neste contexto verde. Há uma preocupação muito grande na otimização de rotas, portanto, todos os quilómetros que fizermos a menos reduzirá esta pegada de carbono. Estamos com um projeto bastante grande associado, que é o projeto de lockers, que são estes cacifes inteligentes, que permite uma eficiência, além da qualidade de serviço ao cliente, permite uma eficiência bastante grande na entrega das encomendas, porque se a pessoa não estiver em casa, deixamos em algum lado. As nossas próprias pessoas a distribuir entregam mais produtos no mesmo ponto e, portanto, fazem menos quilómetros. Nós ainda ontem comunicamos um locker num condomínio em Lisboa, mas estamos a fazer uma grande distribuição por espaços públicos, por forma a dar esta resposta e, portanto, a nossa agenda está definida, anda bastante rápido e bastante contentes agora porque temos os nossos próprios clientes com esta preocupação, que também têm isso na sua agenda e a nos desafiar. Gostava também de deixar aqui que também temos esta preocupação na parte social, porque o CDT é uma marca querida dos portugueses. Eu costumo brincar, ainda falávamos há pouco, com exceção das pessoas da televisão, se calhar somos nós a seguir que entramos todos os dias na casa dos portugueses. E nesse contexto temos a noção da história que está por trás de nós e até do contexto que passamos no último ano. Em 2020, com todo o contexto da pandemia, mas também foi o ano em que nós fizemos 500 anos, aceleramos muito toda a parte das nossas ofertas de digitalização, mas também fomos, com esta aceleração, fizemos bastantes, não sei se pode dizer ofertas, mas tornamos muito mais acessíveis às empresas o acesso a isso. E isso foi uma preocupação social. Muitas das pequenas e médias empresas estavam fechadas e não podiam comercializar. Nós lançamos ofertas de lojas online em que oferecemos as mensalidades durante vários meses. Nós lançamos um produto, uma plataforma de marketplace para pequenos feirantes, comerciantes, que chamamos de CDT Comércio Local, e as entregas tiveram a ser oferecidas durante todo o período de confinamento. E, portanto, isso também está muito vincado pela marca CTT e trouxemos isso até para as nossas novas áreas da oferta. Sim. E, João, força. a gente já vai voltar aos transportes, já vai voltar à questão do social, Ok. também, para falarmos um bocadinho mais aprofundadamente, para ver como é que, por um lado, o social, pela vossa capilaridade ao longo do país, o papel que têm, por outro lado, os transportes, como é que exatamente essa questão dos transportes e do aumento de transportes por causa do e-commerce, o que é que tem levado, ou seja, isso parece quase uma dicotomia, mas já voltamos a falar disso. Ô Nelson, agora Vamos à borda. Pela área da atuação das farmacêuticas e de todo o ecossistema da saúde, hoje mais do que nunca vocês são uma área escrutinada, comentada, maldizida, bendizida, ou seja, vocês vão... Eu diria, infelizmente, maldizida do que... Nem por todos, mas obviamente tem sido, ou seja, vocês estão nas bocas do mundo a nível de comentários e de comunicação e de todas essas áreas. Atendendo ao papel que hoje desempenham na sociedade, como é que vocês têm respondido a este desafio, com base em todas estas questões do ESG, do environmental, do social e do... Ricardo, eu acho que a missão da farmacêutica já tem o ESG há 50 anos. Aquilo que é um bocado uma moda para muitas das empresas hoje, nós já o temos, porque se hoje vivemos até aos 83 anos, em Portugal, vivemos porque os medicamentos que nós produzimos permitem, obviamente depois temos bons técnicos de saúde, mas os meios de diagnóstico que nós produzimos melhoraram de tal forma que as pessoas que em Portugal morriam aos 50 e tal anos, na década de 60, agora já vivem até aos 83. Mas esse é o propósito, ou seja, esse é o que nós temos como missão. Eu acho que há dois conceitos dentro da área farmacêutica e dentro da minha empresa. A minha empresa é uma empresa cotada na Bolsa de Milão e, portanto, para além de toda a regulação, eu acho que tem muito mais de autorregulação do que regulação, e eu acho que isso sim é que é responsabilidade, ou seja, mais do que a regulação externa a que nós estamos sujeitos, e nós estamos sujeitos, o Paulo Macedo falou daquele conjunto de entidades que supervisionam, nós estamos mais ou menos sujeitos ao mesmo, só que da área da saúde. Eu diria que a autorregulação é que é o que faz a diferença em relação a nós. Quando falamos da parte da sustentabilidade, nomeadamente da sustentabilidade verde, a economia circular, eu acho que nós, por exemplo, todas as nossas fábricas são certificadas, todas as nossas fábricas são auditadas, todas elas estão localizadas na Europa, portanto optámos por não ter fábricas
fora da Europa, onde a legislação não fosse tão clara e o escrutínio Devem não ser fosse dos tão... únicos, não? A nível da vossa área de atuação. eu diria que somos dos únicos. Por exemplo, optamos por produzir 60% daquilo que vendemos em Portugal, com fábricas portuguesas, apesar de sabermos que isso nos sai mais caro do que mandar vir da Índia, por exemplo. E esta parte já entra no outro conceito do que é não a economia circular, mas a economia redonda, porque eu acho que as empresas têm uma obrigação de trazer o valor, têm que criar valor para os acionistas, criar valor para os empregados, garantir que os empregados têm posto de trabalho e reinvestir parte daquilo que ganham. Primeiro, pagar ao acionista para que ele continue a investir, mas depois reinvestir aquilo que ganham no próprio país e na própria nação. E é o que a minha empresa, felizmente, nos proporciona. Um dos exemplos é esse. Outros exemplos que nós, por exemplo, acabámos com o plástico dentro da empresa, infelizmente, tivemos que voltar com a pandemia por uma questão de regra higiênica, tivemos que voltar, mas cedemos garrafas de vidro a toda a gente para as pessoas poderem se ir abastecer de água e não terem que estar a usar copos de plástico ou garrafas de plástico. Ou seja, eu acho que, do ponto de vista estratégico, muito mais do que um conceito bonito de transmitir, eu acho que temos de ter aqui duas formas. Eu acho que é muito comum as empresas falarem daquilo que é a economia circular, aquilo que é o reaproveitamento, quer a nível energético, quer a nível de produto, ou seja, meio ambiente, mas depois esquecem-se da parte a governance é muito importante, mas a governance, na maior parte dos casos, é imposta pela regulação. A banca, eu tenho 3 certezas na vida. Uma, vamos precisar de um banco, ou para pedir dinheiro, ou para guardar o nosso dinheiro. Segundo, que vamos morrer. E terceiro, que todos que estão aqui vão ser meus clientes. Isso não tenham dúvidas. Mais tarde ou mais cedo, todos vocês vão ser meus clientes. E a partir dos 60 anos... Não se esqueça dos impostos. É verdade, pois. Ainda há um Estado ou outro que ainda permite. Porque a partir dos 60 anos, um médico vos diga que tem boa saúde, está enganado, é melhor mudarem de médico e escolham outro, porque certamente vai-vos descobrir qualquer coisa. Portanto, ou seja, eu acho que nós, como indústria farmacêutica, e a vacina permitiu isso, vocês recordem que a vacina, habitualmente o medicamento demora 8 a 10 anos a chegar ao mercado. Nós começamos com 2.000 moléculas e acabamos numa, conseguimos que uma chegue ao mercado. No meio gastamos $1.000 milhões para conseguir que isto aconteça. A vacina foi descoberta em 8 meses, foi à medida que o tempo de investigação decorria, já se estavam a fabricar as fábricas. Investimos $12 bilhões para descobrir as vacinas e, ao contrário do que a maior parte dos políticos diz, que é mentira, 80% do investimento é privado, portanto não é público, é privado. E o público foi antecipação de pagamento, portanto foi os Estados que decidiram comprar as vacinas antes e pagaram antes. Isso estás agora a acabar de dizer, aliás, era uma das questões que eu ia levantar-te a seguir, se não te importasse, que era a mesma questão aqui com o João, que é o dilema, ou seja, vocês comunicam muito pouco sobre isso tudo. E muitas vezes, porventura, as pessoas têm uma opinião diferente por causa do ruído que é causado por todo o lado, porque vocês, se calhar, também não comunicam o suficiente para perceber isso. Eu não tinha essa noção desses 80%, porque tudo como foi veiculado nos últimos tempos eram outros números completamente diferentes. Mas já voltamos, não é? Então vou só concluir, ou seja, 10 meses criar uma vacina é algo que é notável, mas esses 10 meses têm 20 anos de investigação da metodologia RNA, paga pela farmacêutica, porque a plataforma RNA não serve só para a vacina do Covid, serve para o cancro, serve para outras áreas, e é farmacêutica a nível de investimento. Ou seja, eu acho que do ponto de vista daquilo que é o ESG que tanto falamos, eu acho que há 2 conceitos que a farmacêutica tem, comunica mal, é verdade, embora estamos muito limitados também na forma como comunicamos, e devíamos copiar, por exemplo, a área de seguros, que eu acho que fez uma transição muito rápida do que é uma comunicação que era negativa para uma comunicação positiva. A vacina podia nos ajudar, mas infelizmente depois estava tudo a correr bem, passou a correr mal, passou a ser mais negativo do que positivo, mas eu acho que tem de haver a economia circular e temos de ter uma economia redonda, ou seja, nós temos de garantir que parte da produção é feita na Europa e que a deslocalização das fábricas para a Índia e para a China, primeiro, não é bom porque estamos dependentes, e segundo, é mau porque deixamos de ter postos de trabalho, deixamos de produzir localmente, deixamos de pagar impostos nos países na comunidade europeia. Ou seja, eu acho que temos de ter os 2 conceitos bem presentes, não como moda, não como um critério bonito para comunicar na Bolsa de Valores de Milão, que também comunicamos, como é normal,
mas acima de tudo como consciência e como missão e propósito da própria companhia. Nós temos isso, depois temos os exemplos todos pequeninos, se calhar não vale a pena estar Obrigado, aqui Nelson. a focar. Pedro, falando em Bolsa, vocês estão na Bolsa de Nova Iorque, não é? A Bolsa de Chicago, já não sei. Nova Iorque. Nos Estados Unidos. E, portanto, ou seja, os vossos escrutínios, a vossa análise miúdo ou a miúdo de todos os vossos índices, obviamente, tem um valor acrescentado. O Peter há bocadinho já disse algumas coisas, mas atendendo, quer dizer, não só à vossa empresa, mas também a todos os serviços que vocês prestam a terceiros, nomeadamente nesta área e noutras mais, e portanto vocês têm que ter aqui uma visão ainda mais aprofundada, há um carregar ainda mais em todos estes conceitos do ESG, não é? E portanto, como é que isso é passado? Como é que isso é feito em prática realmente em Portugal? Ou seja, que exemplos é que podes dar no sentido de como é que isso é aplicado, tudo aquilo que agora acabámos de ouvir, tudo aquilo que acabámos de ver, mas realmente com prática realmente que se veja, não é? Muito bem. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui a falar sobre este assunto, porque, efetivamente, a Accenture é uma empresa global, tem 500 mil colaboradores, mais ou menos, está em 120 países e tem, neste momento, um compromisso muito forte com a sustentabilidade. Isso tem a ver com vários aspectos. Um deles já referiu, o Ricardo referiu, tem a ver com o facto de estarmos cotados na Bolsa de Nova Iorque e hoje em dia há um escrutínio muito forte sobre todas as empresas que estão cotadas em Bolsa. Aliás, já foi aqui referido hoje, as 3 empresas estão cotadas em Bolsa e têm essas preocupações e pensamos que, à medida que estas preocupações forem passando para outras fontes de financiamento, todas as empresas vão se preocupar ainda mais com a questão da sustentabilidade. Isso ainda não se sente, mas vai se sentir cada vez mais. Tivemos aqui a excelente apresentação do Dr. Paulo Macedo, onde vimos que já há uma matriz de classificação dos créditos dos clientes de acordo com não só o rating financeiro, mas também o rating ESG. E quando a banca começar a fazer isso de uma forma massiva, quando isso for standard, não temos dúvidas que vai ser um fator de aceleração muito grande do tema da sustentabilidade e deixar de ser uma moda ou um chavão e passar a ser algo que as empresas têm que levar muito a sério. A Accenture, falo há muitos anos, há 15 anos trabalha com as Nações Unidas. O meu colega Peter Lacey referiu o engenheiro António Guterres e nós temos estado a trabalhar com as Nações Unidas já há 15 anos e mais recentemente fizemos um estudo sobre as metas de 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que se constatou é que há um atraso relativamente àquilo que tinha sido definido pelas Nações Unidas e que a década atual vai ser uma década de aceleração obrigatória se quisermos atingir os Objetivos 2030. E aparentemente, e eu sou um otimista, olhando para esta década há um conjunto de sinais que nos levam a pensar que temos condições para acelerar e que essa obrigação vai ser de facto passada à prática. A começar pelo tema da pandemia, que trouxe para cima da mesa questões fundamentais em termos de desenvolvimento sustentável, como a questão da saúde, a questão climática, a questão do respeito pelo indivíduo, etc. Muitas questões que estão no desenvolvimento sustentável. E a pandemia vai ser um catalisador daquilo que é a aceleração. Se olharmos depois para os incentivos que aí vêm às economias e fazendo um ganha-ponto com os fundos, os 3 pilares do Fundo de Resolução são os 3 muito relacionados com o desenvolvimento sustentável. A resiliência, que tem a ver com a coesão territorial, a alteração climática, que tem a ver também com questões de desenvolvimento sustentável, e a digitalização, que é fundamental também para o desenvolvimento sustentável. E todos os fundos europeus que aí vêm, que vão ser motores de desenvolvimento económico, eles vão estar muito ligados ao desenvolvimento sustentável e vão ser outra mola de aceleração. Por isso, se juntarmos, para além daquilo que é a consciência das pessoas e da sociedade em geral, se juntarmos as fontes de financiamento, mercado de capitais, fundos de investimento, banca, se juntarmos aquilo que são fundos europeus de apoio, e aí estamos a entrar em regulação e apoios de Estados, vemos que há aí condições para haver uma forte aceleração.
Em termos da Accenture Na concretamente, Accenture Portugal. vou aí. A Accenture tem tido uma grande preocupação, porquê? Nós, primeiro, temos que ser os primeiros a dar o exemplo. Temos 500 mil colaboradores no mundo, estamos em 120 países, não somos os primeiros a dar o exemplo, perdemos credibilidade naquilo que dizemos aos nossos clientes. Primeira coisa. Segunda coisa, o nosso core business é o digital e tudo o que tem a ver com tecnologia, com cloud, com digital. Isso está intimamente ligado à parte sustentável. Ou seja, a digitalização é fundamental para a sustentabilidade e tudo o que nós fazemos em termos de desenho dos nossos produtos e dos nossos serviços tem sempre essa componente sustentável. E agora estamos a fazer uma coisa que é procurar demonstrar aos nossos clientes, quando estamos a vender serviços, que esses serviços têm um impacto num valor que nós medimos como o valor 360 graus. E esse impacto no valor já não é só o impacto naquilo que são indicadores económico-financeiros ou indicadores de satisfação de clientes, é também o impacto a nível de indicadores ESG. Ou seja, a própria Accenture agora, a nível mundial, quando trabalha com os seus clientes, já mede o impacto daquilo que está a fazer com os seus clientes naquilo que nós chamamos de 360 graus, que inclui o ESG. E isto é uma forma que nós estamos a fazer em termos práticos. Isso é passado para os vossos colaboradores? E isto é passado para os nossos colaboradores como? Nós próprios, cada vez mais, estamos agora a ter mais formação em tudo o que tem a ver com a sustentabilidade, para depois, quando atuamos com os nossos clientes, possamos integrar no nosso discurso, na relação que temos de parceria com os clientes, possamos integrar toda esta componente de sustentabilidade de uma forma credível e que eles percebam que quando se está a fazer uma migração para a cloud, isso não é só um impacto de redução de custos, isso não é só um impacto de flexibilidade no negócio, isso tem um impacto em termos de redução da pegada, tem um impacto em termos de redução de emissões, tem um impacto em termos de consumo de energia, etc. E nós estamos a fazer isso. Há outro aspecto que também trabalhamos muito e que temos uma grande preocupação na Accenture. Sendo uma empresa com tantos colaboradores, somos uma obra intensiva, temos uma grande preocupação com tudo o que tem a ver com o social. E tudo o que tem a ver com inclusão, com diversidade, com condições de trabalho, com ser capaz de respeitar o indivíduo e fazê-lo respeitando o indivíduo, o work-life balance, a vida privada e a vida profissional, e depois as famílias desse indivíduo e por aí adiante. E isso também é um dos fatores que nós trabalhamos muito, fazemos muita formação, muita comunicação em tudo o que tem a ver com códigos de conduta, questões éticas. Temos um código de ética em que todos os anos temos um número de horas de formação que é self-learning, é formação digital, somos todos obrigados a fazer, inclusivamente quem não fizer essa formação em temas de sustentabilidade e em temas de ética tem um impacto... É penalizado? É penalizado na sua remuneração variável e isso está instituído na empresa, ou seja, temos um conjunto de mecanismos muito práticos que obrigam-nos a estar atentos a este tipo de questões. Obrigado, Pedro. Bem, a Accenture é muito grande a nível mundial, mas, João, vocês são dos maiores empregadores, porventura, aqui em Portugal. Vocês têm 15 mil colaboradores, à volta desse género, não é? Portanto, ou seja, há este impacto também a nível... Também sentem esta força dentro da própria empresa vinda desses próprios colaboradores, ou seja, porque vocês têm uma capilaridade muito grande, têm esses colaboradores. Mas eu queria aproveitar para quando responderes também àquela questão que eu tinha feito há pouco, ou seja, o e-commerce foi das coisas que mais se desenvolveu, houve muita coisa que se desenvolveu, como agora estamos a falar de digitalização e o processo de transformação digital, e no ano passado fizemos uma conferência sobre exatamente essa transformação digital executiva da Aegis, aqui a última conferência que fizemos da executiva da Aegis. O e-commerce foi das questões que mais se desenvolveu, que mais cresceu exponencialmente. Mas isso leva, obviamente, também a um crescimento enorme de serviços de transporte, não é? Como é que isso, uma empresa que cultiva o verde, como é que vocês conseguiram ultrapassar esse potencial dilema? Sim, já agora, só dá nota, nós temos cerca de 12 mil, 13 mil colaboradores em Portugal, também temos colaboradores em Espanha, porque para a nossa estratégia de expresso e de parcels, nós temos uma estratégia ibérica e também temos uma operação em Moçambique, só para também... Não é tão grande como a Accenture a nível mundial, mas acho que é bom ver uma marca portuguesa que também começa a preocupar-se também para ir para fora e ter aqui uma estratégia de internacionalização. O ano passado foi um ano estranho para todas as organizações,
porque tipicamente quando há algum problema ou alguma inovação, nós conseguimos sempre olhar para outro país e tentar perceber como é que se pode copiar. E aqui estávamos todos em todo o mundo à procura de soluções, ao tentar perceber como é que ia ser o futuro. Não escondo, para o CTT foi um grande desafio, porque nós temos uma área de negócio, que é a área de correio, que já vinha a passar por um processo de digitalização, mas em que nós temos um conjunto de soluções para ajudar nisso, e estávamos a trabalhar de uma forma rápida toda esta área de digitalização e e-commerce. A pandemia veio acelerar bastante isso. E veio acelerar, neste caso, e direcionado para Portugal, num país em que o e-commerce ainda não estava muito desenvolvido. As grandes empresas já tinham a sua plataforma eletrónica, uns mais desenvolvidos do que outros, mas as pequenas e médias empresas não tinham, e muito menos as microempresas. E isso lançou um desafio para nós, CTT, para conseguirmos dar uma resposta a isto, mas também para o próprio mercado conseguir responder, porque de um momento para o outro as pessoas viram os seus negócios fechados. Nós tivemos entidades, nomeadamente municípios, que nos pediam ajuda, porque tinham mercados de rua em que as pessoas deixaram de poder comercializar. E nós tentamos casar rapidamente o que eram as nossas ofertas e as soluções que nós tínhamos com uma solução que continuasse a manter a economia a funcionar e não escondo, no meio de todo este caos que foi a pandemia, estamos muito contentes com o que fizemos em 2020. Nós rapidamente colocamos muitas ofertas no mercado e, como tinha referido anteriormente, muitas delas os CTT, além de terem feito o investimento, desde acelerar o seu lançamento, acelerar o seu desenvolvimento, também investiu em oferecer condições vantajosas para que estas pequenas e médias empresas e micronegócios pudessem continuar a funcionar. E isso fez explodir o crescimento do e-commerce, cresceu bastante em Portugal, e nós, inclusive, conseguimos crescer muito mais que o próprio e-commerce, portanto, também significa que conseguimos ganhar cota de mercado. Por causa disto mesmo, fomos buscar toda esta fatia. Agora, a verdade é que fala-se que o e-commerce aumenta os transportes, mas o que o IPC nos diz é que reduz em 15% a pegada carbónica, porque se calhar não é politicamente correto, mas eu tenho um exemplo em casa, algumas pessoas da minha casa, quando vão comprar, vão a 5 lojas antes de tomar uma decisão, e, portanto, a própria população desloca-se e aumenta a sua pegada carbónica. Hoje a pessoa pode fazer isso no seu telemóvel, no tablet ou no PC, e depois aí já só há uma única entrega. E, portanto, o e-commerce, ao contrário do que se pode pensar, até além de digitalizar a economia, ajudar as pequenas e médias empresas e as grandes empresas, ainda tem esta redução de pegada carbónica. Associado a isto, depois nós estamos a fazer um conjunto de movimentos para que é o nosso compromisso CTT, é o compromisso do setor, e já percebemos aqui que é um compromisso da própria sociedade, para que isto ainda melhore. Não é? Uma das preocupações que existe no e-commerce é toda a parte dos retornos. Não é? As pessoas hoje mandam vir 5 pares de sapatos porque não sabem bem, mas hoje já há soluções em que já vai com a etiqueta lá dentro, a própria embalagem pode ser reutilizável, para que tudo isto mitigue todo este desenvolvimento. Este mundo dos lockers, que está a ser um boom gigante, nomeadamente no Norte da Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e que começa a crescer aqui, que nós temos este passo, somos proativos e temos sido o primeiro em que as pessoas com cacifes inteligentes, que temos em grandes entidades, o que acontecia muitas vezes é que hoje em dia íamos às recepções das empresas e vimos mais encomendas nas recepções do que pessoas à espera para ir ter as reuniões, e, portanto, mas era verdade, eu estava a olhar porque aconteceu isso na Accenture, portanto, havia várias encomendas que eram para os colaboradores, portanto, todos estes cacifes inteligentes reduz também a deslocação das nossas pessoas. A nossa frota, como já disse, é a maior frota elétrica, a nossa energia desde 2016, que é totalmente verde, e, portanto, além do e-commerce ser melhor do que as compras normais no retalho, também existem todas estas medidas e que há muita pressão sobre o próprio setor. Mas, Nelson, estás a ver, o João, no sentido de, realmente, o CTT tem implementado esta série de iniciativas e comunicam-nos, falam abertamente, comunicam, têm uma comunicação, não diria exaustiva, porque realmente exaustiva tem uma terminologia negativa, mas vão comunicando sucessivamente todas estas iniciativas, compromissos e achievements que vão atingir. Como a gente há pouquinho estava aqui a falar, vocês também têm uma série de situações que poderiam falar, nomeadamente causas sociais que apoiam, o envio, agora obviamente falar de vacinas, mas quer dizer, eu tenho conhecimento que as indústrias farmacêuticas já antes enviavam muitas vacinas para a África, para os países e para os continentes mais... Mas é sempre uma coisa feita, parece um bocadinho que não comunicam por vergonha, por acharem... Não sei, quer dizer, ou seja, tu é que tens que dizer, obviamente,
mas faria sentido realmente vocês darem conhecimento, não só para a defesa do vosso negócio e da vossa indústria, mas também para conhecimento geral do que é que vocês realmente fazem. Porquê é que não fazem isso? Ricardo, eu acho, primeiro, por inépcia, vamos ser honestos. Segundo, porque estamos muito limitados. Nós temos uma lei de publicidade que não nos permite fazer publicidade. Ou seja, a lei da publicidade ao medicamento não permite que eu te fale de medicamentos a ti. E ao médico, a única coisa que eu posso fazer é quase ler, sabem aqueles folhetos que vêm dentro das caixas, que é uma seca que ninguém lê e que só vai ver quando dói a cabeça a ver se aquilo vai lá descrito. Pronto, é isso que nós podemos falar ao próprio médico. Depois eu acho que nós não comunicamos marcas corporativas, salvo uma ou duas empresas, comunicamos medicamentos diretamente aos profissionais de saúde. Portanto, e logo aí estamos limitados. E depois nós ganhamos dinheiro e a coisa com que nos acusam mais é de, apesar de sermos empresas, nós ganhamos dinheiro. É uma coisa, ou seja, querem acabar com esses bandidos da farmacêutica que ganham dinheiro à custa das doenças. Nós ganhamos dinheiro com as doenças. O que é facto é que resolvemos o problema das pessoas e depois temos uma série de causas em paralelo. Eu recordo-vos que, por exemplo, o sistema COVAX vai oferecer, eu diria, 100 milhões de vacinas nos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, se quiserem, a maior parte das quais oferecidas pela área farmacêutica. Eu estava a fazer esta pergunta porque assim, o ESG não diz nada que não se pode comunicar nada, que é mal comunicar, que é isto, que é aquilo, não é? Ou seja, sim. Eu acho que faz parte também da própria política do ESG poder comunicar as boas práticas. Não é? Mas nós comunicamos, mas ó, Ricardo, por exemplo, comunicámos as vacinas e na televisão, no outro dia, falavam sobre o financiamento das vacinas. Mas toda a gente aqui deve achar que as vacinas foram pagas pelos Estados. Portanto, porquê? Porque eu acho que as pessoas, quando olham para a indústria farmacêutica, primeiro, só gostam de nós quando estão doentes. Quando estão doentes, farmacêutica e médica é a melhor coisa que pode aparecer. Mas quando não estão, as pessoas olham para a área farmacêutica como um dever do Estado. E não um dever de uma empresa privada que tem de ter lucros, porque se não tiver lucros não consegue reinvestir, não consegue pagar aos fornecedores, não consegue ter empregados, não consegue financiar os programas da responsabilidade social, não consegue... E eu acho que as pessoas têm esta diferença em relação a nós e não olham para o valor acrescentado que nós trouxemos. Eu dou-vos outro exemplo. A hepatite foi erradicada, a hepatite B. Porquê? Porque houve uma empresa que desenvolveu um medicamento. Quando antes se fazia transplante de fígado, neste momento toma-se um medicamento e acabou, não há mais hepatite. Ou seja, as pessoas já não morrem de hepatite. E isto é comunicado, obviamente é comunicado nos fóruns muito especializados e esse provavelmente é o erro. É a parte que nós temos de melhorar claramente. Nós temos um estudo feito por um concorrente, peço desculpa, Ernst Young, que explica claramente quais são o número de anos que nós acrescentamos de vida, o número de horas de trabalho, o valor económico que trouxemos ao país, em Portugal. Já comunicámos isso em 300 mil fóruns, mas se eu perguntar se alguém ouviu, ninguém ouviu. Porquê? Porque... Não é isso. Não ia dizer. Não, Nelson, se me permite, não, força. Eu pode dizer que os CTT comunicam bem ou... Comunicam, é verdade. Mas mesmo assim, há muitas coisas que nós fazemos e que as pessoas não sabem. Nós plantamos mais de 100 mil árvores em conjunto com a Quercus todos os anos, ou fazemos as cartas ao Pai Natal para ajudar as crianças. O que eu acho também, e aqui se calhar eu só quero levar a pergunta agora para o moderador, os mídia também têm que... É muito mais fácil hoje captar o que são as notícias más, que dá mais audiência, do que as coisas boas que as organizações fazem. Desculpe interrompê-lo, mas acho que é um bocadinho isso. Acho que porque essa o nosso grupo não pega. Mas não era para... E é verdade, e concordo, e confirmo. Mas é verdade, é um bocadinho isso, porque há uma ansiedade, se calhar hoje mais, de captar coisas más. Do negativo, porque também percebo, também sou um negócio, também tenho que gerir audiências. Porque nós, por exemplo, nós que comunicamos todos os dias, nós temos a noção das coisas que queremos ver comunicadas e que muitas vezes são as coisas boas para a sociedade e que estão muito agarradas à sustentabilidade e que não têm a reação ou o eco que nós gostaríamos de ter, e depois vemos outras coisas que achamos que não faz todo sentido e que têm esse eco. E, portanto, eu acho também um desafio para toda a sociedade pegar neste tema da sustentabilidade. Acho que é tema para outra conferência, que é realmente se não devemos aplicar o ESG à população. Não é verdade. Mas, Ricardo, há aqui uma inépcia nossa. Por exemplo, Pedrógão. A indústria farmacêutica doou à Câmara Municipal de Pedrógão 1 milhão de euros para a reconstrução de casas. Toda a gente ouviu falar
do apoio que foi dado a Pedrógão Grande. Alguém sabe que a indústria farmacêutica doou 1 milhão de euros para a reconstrução de casas, reconstruímos 10 casas, porque nós não doámos à Câmara, nós doámos a pessoas específicas para que não houvesse aquelas coisas muito portuguesas da casinha do primo ou do tio ou do resto. Portanto, doámos especificamente. Não, porque nós fomos controlar. Portanto, nós provavelmente fomos dos maiores doadores privados da empresa. A pandemia, quando não havia álcool nem máscaras, nos hospitais, porque não é no público em geral, foi nos hospitais, a indústria farmacêutica doou, ou seja, cada empresa participou de forma ativa através da associação, da Apifarma, doou mais de 1 milhão de euros para a aquisição, 1 milhão de euros em material, que nós mandámos vir, infelizmente, da China, que é o único e maior produtor deste tipo de materiais. Chegou um avião ao Porto, de um transportador, tudo pago pela indústria farmacêutica. Alguém sabe disso? Ou seja, sem isso, os hospitais não funcionavam, as pessoas que tiveram pandemia, que tiveram Covid no início, não conseguiam ser tratadas porque os técnicos não tinham... Vamos desenvolver uma estratégiazinha de comunicação para a Eu acho que depois temos, por exemplo, hoje está a decorrer, no âmbito da Comissão Europeia, da Presidência, o Dia do Cancro. Está no Centro Cultural de Belém, está a haver uma conferência. Mas se entrarmos lá dentro, vemos os mídias são os mídias da saúde e os intervenientes são os intervenientes da saúde. Portanto, eu também, é verdade que eu acho que há aqui claramente um problema. Nós habituámos a comunicar ao profissional de saúde, habituámos a comunicar dentro do círculo da saúde e comunicamos muito pouco e muito mal fora do que é este círculo. E temos inúmeras coisas para comunicar. Ricardo, nós, por exemplo, nós já Recordati, temos uma área do Jardim Zoológico, que nós optámos, temos um posicionamento claro em termos de responsabilidade social, temos uma área dentro do Jardim Zoológico que é paga por nós. Portanto, somos nós que sustentamos, pagamos o salário às pessoas, pagamos são aves, portanto, pagamos toda a alimentação dos animais. Porquê? Porque tem a ver com o nosso posicionamento de apoiar crianças e idosos. É esse que é. Mas só quem lá for é que vê dizer uma plaquinha já vai recordar e nada mais, porque também não nos interessa propagandear, ajudamos de espírito aberto e não espírito propagandista. Não é? Mas eu acho que temos um problema claro, que é deixar de comunicar marca de medicamento a profissional de saúde para passar a comunicar valores que a indústria farmacêutica tem e tem-nos muito fortes. Tem-nos muito fortes. Estes temas, agora saindo da Accenture enquanto empresa, mas voltando à Accenture enquanto prestadora de serviço, estes temas do ESG já são sentidos, procurados, valorizados mesmo a sério pelas empresas aqui em Portugal, agora falamos aqui de Portugal, ou ainda faz parte daqueles relatórios com umas lombadas muito bonitas e uns projetos e uns planos fantásticos, mas que a nível prático ainda não conseguiram sair do papel? Ou o primeiro caminho? Portanto, esta é a primeira pergunta. A segunda é se porventura existem setores, se pode dividir isto por setores, quer dizer, ou seja, se há setores que já estão mais abertos, que já estão mais alertas para esta necessidade, ou se não, ou se é transversal, portanto, ou seja, como é que a sociedade empresarial portuguesa está a responder a isto do ESG? Porque lá fora já se ouve, já se vê, mas aqui, quer dizer, viu-se agora o exemplo da Caixa, que obviamente eu acho que é um exemplo muito interessante, porque também não conhecia que já estava tão aprofundado, mas este ESG já é uma terminologia, já são princípios, já são valores muito procurados pelas empresas, ou ainda não? Ou só pelas grandes, por causa dessa necessidade, mais uma vez, da parte de fundos e financiamento e tudo mais, ou não? Eu distinguiria entre as grandes e as PMEs. Há uma diferença grande. As grandes, claramente. Aliás, há várias empresas que hoje em dia, quando apresentam o seu plano estratégico, já põem o ESG ao mesmo nível daquilo que é a estratégia de negócio. Eu vou dar um exemplo. A EDP publicou recentemente o seu plano estratégico, 3 pilares. Um dos 3 pilares é o ESG. O segundo é o crescimento rentável. Depois ainda tem um terceiro, que tem a ver com pessoas. Ou seja, hoje em dia, nos planos estratégicos e na comunicação que se faz aos mercados, o ESG já não é só aquilo que aparece no apêndice. Depois tem lá um relatório que pode ver no site. Não, isso está bem visível, está a ser trabalhado. Isso é muito visível em setores. O setor de energia, utilities, isso é muito visível. O setor financeiro,
isso também é muito visível, telecomunicações, ou seja, os principais setores das grandes empresas, e a Accenture trabalha com todos os setores em Portugal, de grandes empresas, o CTT também, tudo o que esses setores de grandes empresas estão a trabalhar cada vez melhor este tema e a dar-lhe mais importância. Cada vez menos o tal relatório anexo e cada vez mais como parte do core da sua estratégia. A nível das PMEs, efetivamente há aí uma decalagem, mas eu acho que isso é normal. Nestes temas, as cadeias de valor vão ter um papel muito importante. As grandes empresas vão ser os motores das cadeias de valor. As PMEs que gravitam à volta dessas grandes empresas depois vão ter que ir atrás. Porque depois há de chegar um momento, e não vai demorar muito, em que a questão do ESG é a licença para operar. Em que a grande empresa vai dizer assim, olha, tu, PME, ou tens o ESG devidamente tratado e depois isso tem que ser feito de forma séria, ou então não podes ser meu fornecedor, porque já há uma regra na empresa que o impede. Por isso, eu acho que é uma questão de tempo, há uma decalagem, grandes estão à frente, as PMEs vêm atrás, mas eu acho que é uma questão de tempo em termos de aceleração. Há um estudo da Accenture a nível internacional, não quero sair de Portugal para o internacional, mas há um estudo que diz que até 2025 vai haver uma disrupção grande e que os governos vão ter um papel importante nesta disrupção com o tema da sustentabilidade. Pedro, mas já agora, continuando a falar contigo, pelo contacto que tens com as empresas, achas que essa necessidade advém mais de imperativos do lado económico ou financeiro, fundos, investidores, ou as empresas sentem que isso passou a ser uma exigência da comunidade, da sociedade? Ou é os dois? É que a resposta aos dois é simpática, querida, não é? Mas, quer dizer, por isso é que estávamos a perguntar, ou seja, a nível geral, sem obviamente a nível particular, sentes que as empresas que cada vez exigem mais isso sentem do lado da necessidade de satisfazer as necessidades de fundos, ou sentem que realmente a sociedade e todos os consumidores começaram a trilhar esse caminho e a exigir esse caminho? O meu colega Peter Lacey, na apresentação que fez, falou daquilo que é a necessidade de mudar o capitalismo, não é? Para não se pôr em causa o capitalismo, claro, mais do que já se está a pôr, a democracia, etc., que são pilares fundamentais, do meu ponto de vista, da sociedade. Como o Nelson estava a dizer e como já se disse, quer dizer, sem resultados e sem negócio não há empresa. Precisamente. Aliás, só fazer aqui um pequeno parênteses. Vamos lá pôr isso um bocadinho de lado. Eu, nos últimos meses, a indústria farmacêutica subiu imenso na minha consideração. Porque se eu pensar o que é que seria o mundo se não existissem vacinas, o tempo que nós iríamos continuar nesta vida de máscara, vai para casa, vai para o trabalho, depois volta para casa, toda esta disrupção que já dura há meses. O que é que seria sem as vacinas? E o impacto económico disso? Eu sou capaz de dizer, bem ditos, os lucros das farmacêuticas, né? Porque se formos comparar aquilo que é o lucro da farmacêutica com aquilo que é o impacto económico a nível mundial, neste tema concreto, só para dizer que as farmacêuticas, no meu ponto de vista... Já tenho um embaixador. Subiu muito na consideração e depois não há milagres, não é? Se as empresas não forem lucrativas, se não tiverem rentabilidade, não há investigação, não se pode desenvolver vacinas num tempo recorde, não se pode... E estou convencido que não percebo o suficiente da matéria, mas se não fossem as vacinas, isto não tinha remédio. E provavelmente vamos ficar com uma vacina todos os anos, se calhar. Todos os anos começamos a ser vacinados. Mas vai ser os tratamentos agora. Assim como temos agora a vacina... Não, é a evolução. Como há outras vacinas, vamos começar a ter esta vacina todos os anos. Eu acho, e o meu colega falava do capitalismo e da visão do capitalismo para os stakeholders. Porque se está a perceber que aquela visão muito voltada para o capitalismo, para o shareholder, está a pôr em causa determinados valores da sociedade. E isso está a chegar aos gestores também, porque os gestores estão a perceber, até porque todos os acionistas também já estão a perceber isto, que têm que verdadeiramente pensar para além daquilo que é o lucro para o acionista, têm que pensar naquilo que são valores para os seus colaboradores, valores para a sociedade, e isto é uma consciência que está a ficar verdadeiramente no espírito dos gestores. Não é só uma questão de ficar bem, está-se a criar essa consciência coletiva. Ricardo, deixa-me força. pegar, porque eu acho que Pedro, além de falar bem da farmacêutica, aproveita agora. Em troca, o Nelson tem que defender o digital. Pronto, eu acho que um dos pilares do PRR deveria ser claramente, porque eu acho que a melhoria da qualidade da liderança
vai fazer com que haja melhoria da organização empresarial e isso vai trazer mais produtividade. E o problema das empresas, nomeadamente as PMEs portuguesas, é falta de produtividade. Ou seja, nós vamos ao norte e vemos PMEs fabulosas. Uma pessoa olha e diz, como é que é possível aqui no meio deste desterro ter aparecido esta empresa? Mas depois, quando falamos com os gestores, percebemos que há ali um limite de conhecimento para além do qual eles não saltam, não criam uma marca, não se internacionalizam da forma correta. E isso não pode ser eu, nem ninguém que está aqui, a não ser a Accenture, a fazer. E, portanto, eu, se fosse governo, eu destinava uma parte claramente à formação das lideranças. Porque isso é que vai fazer com que haja melhoria da produtividade portuguesa. Porque a melhoria da produtividade portuguesa não é porque temos empregados que são preguiçosos. Temos empregados que são mal liderados e mal organizados. Os processos estão mal organizados. Portanto, eu acho que há aqui uma parte que eu destinaria e que o conhecimento eu investia. E vocês, a melhor coisa que vendem é conhecimento, ou seja, é informação. Agora, pegando um bocadinho, eu acho que se isto começou como uma moda, porque era chic fashion, dizer que temos responsabilidade social, somos verdes, uma empresa verde, eu acho que agora claramente começamos a ver que a própria sociedade e vemos que, claro, as gerações mais novas nos empurram para sermos ESG, se quiserem. Eu tenho o termo que é PPP, pessoas, produtos, processos, ter produtos responsáveis, bons, eficazes, que entregam aquilo que queremos. Temos as pessoas com quem trabalhamos estarem satisfeitas e serem bons colaboradores, serem éticos, serem responsáveis. E depois temos bons processos, mas eu acho que o lucro das empresas vai começar também a ser medido pelo papel que tem. Portanto, bem, eu acho que já não é uma moda, já é mesmo um imperativo de negócio. Portanto, nós já passámos o nosso prazo, a nossa hora. Tu convidaste-me, já nós não passamos o nosso prazo, até agora temos medicamentos. Já passámos a nossa hora, realmente tínhamos aqui mais algumas questões, mas então o que eu ia pedir só para encerrarmos era 30 segundos a cada um sobre, nomeadamente para quem nos está a assistir, uma visão, uma tendência, um conselho, uma ideia de como implementar, de como fazer realmente fazer valer esta prática e esta necessidade do ESG. Só uma ideia. Eu acho, sim, acho que mais do que conselho é uma conclusão. Eu acho que tudo o que nós estivemos aqui a falar e o Warren Buffett diz que gosta de investir em empresas porque as empresas, haja crises ou o que é que aconteça, tem que sempre capacidade de responder. Se não for essas pessoas que lá estão, irão para lá outras e encontrarão soluções. Isto vai acontecer pela última frase que falou-se aqui, que é as novas gerações estão muito preocupadas com isto. Nós, como somos empresas de mercado, e eu gosto muito mais, o mercado é que nos vai forçar a ter esta resposta, porque se as empresas, é verdade, devem procurar o lucro, devem procurar soluções para responder, as novas gerações, que depois, hoje, já influenciam e formam muito mais as velhas gerações do que antigamente, hoje é mais no sentido de cima, dos mais novos para os mais velhos, vai-nos obrigar a ter que ter uma resposta. Portanto, serão as grandes empresas a exigir aos seus fornecedores, mas no final do dia é porque o seu mercado lhes está a exigir. Nós temos isso, nós percebemos isso hoje no mundo do e-commerce, que grandes empresas estão com esta preocupação, porque têm uma preocupação de sustentabilidade, é bonito, está na sua agenda, mas porque o mercado o exige. E isso é o que nos vai obrigar a acontecer. E o mercado tem esta capacidade, que é nós, para conseguirmos dar uma resposta, temos que nos adaptar, as empresas têm que nos adaptar. Se calhar nós, empresas de maior dimensão, temos maior capacidade de ver mais à frente, porque temos pessoas que pensam e estudam isso, e portanto, mais do que um conselho, eu acho que vai ter que acontecer. E Portugal tem esta particularidade, às vezes nem sempre arranca à frente, mas somos um país que adapta rapidamente tudo o que são novidades. Nós temos exemplos dos telemóveis, dos multibancos. Muitas vezes, às vezes, não somos os primeiros, mas depois temos esta capacidade de ser um país que se adapta muito bem. E, portanto, eu estou bastante confiante que se fizermos isto daqui a 2 ou 3 anos, estaremos certamente num outro nível, com as empresas muito melhor preparadas e com uma capacidade de resposta. Já não será só um motivo de agenda, mas será um motivo por toda a organização. Para as PMEs, acho que a dificuldade será maior. É um tema de iliteracia da gestão, estou de acordo, a vários níveis. Mas há um problema de sustentabilidade das próprias pequenas e médias empresas, que é o país tem que as ajudar, porque elas depois também possam ter um bocadinho de tempo para isso. Mas o mercado vai ajudar. Está aqui uma empresa, está ali a resposta. Mas eu tenho uma recomendação, que é uma recomendação prática.
utilizar o PRR e os fundos que aí vêm com uma ligação direta aos indicadores ESG. Provavelmente. Ou seja, Ser um dos Sim. critérios. ser um dos critérios. Estou de acordo. Há incentivos, empresas que queiram usufruir desses fundos e que os queiram utilizar, que os utilizem para temas ESG e que depois sejam medidas pela sua evolução e o seu desenvolvimento a nível desses temas. E estes fundos são fundamentais para aquilo que vai ser o desenvolvimento do tecido empresarial português a nível das PMEs. Ok. São muitos milhões que vêm aí. É o triplo do que nós tivemos no histórico. Em vez de usarmos só indicadores económico-financeiros, utilizemos também indicadores de forma mais abrangente, sustentáveis, combinados com os financeiros. Nelson. Eu tenho uma que é, ou seja, nós temos de deixar a reinvenção do capitalismo, eu gostei, é pensar nas empresas que em vez de ter trabalhadores e colaboradores, passámos a ter cidadãos. Porque eu, por exemplo, cada vez que recrutamos alguém dentro da minha empresa, nós antes de ver se ele tecnicamente é bom, percebemos se é um bom cidadão. E se com isso acrescenta valor à sociedade, quer com aquilo que nós profissionamos que é medicamento, mas quer com práticas depois que são sustentáveis. E eu acho que essa é que é a grande reinvenção do capitalismo, é que nós vamos passar a ter empresas que têm que devolver à sociedade uma parte, pelo menos, daquilo que a sociedade lhes dá. E essa é que é a grande reinvenção do capitalismo, continuando a ganhar dinheiro, porque senão deixamos de ter empresas. Deixam de ser empresas. E eu acho que essa é quando recrutar cidadãos bons, mais do que bons empregados, que eu acho que esse é que é o grande segredo. Nós não falámos aqui, não falámos muito, mas dentro desta lógica sustentável, parte do código de conduta e parte ética são fundamentais. Nós também. Mas eu acho que isso é um imperativo. Não? Mas aí também muita formação, muita comunicação e muita atenção no próprio processo de recrutamento a essas questões. Nós por exemplo, só para dar um exemplo Temos que é um mesmo que bom... encerrar. Já me vou embora. Nós depois continuamos. continuamos. Por exemplo, nós temos no nosso programa de responsabilidade social, que nós chamamos de Recordati Care, há duas atividades específicas que a empresa financia metade e os colaboradores financiam a outra metade. Portanto, porquê? Porque nós queremos que as pessoas se envolvam e se comprometam. E não podem esperar que seja só a empresa a ter uma atuação ao nível de responsabilidade social. Portanto, as pessoas têm de se... Ou podem, através das suas horas de trabalho... Isso era uma das perguntas que eu ainda tinha aqui, se tivéssemos tempo, que é como é que vocês escolhem as empresas em que apoiam socialmente? Porque é uma das coisas de critério, uma coisa que começam a ter critério. Nós já temos alguma regularidade e depois temos sempre... Nós é por idades, é crianças e idosos, curiosamente, é as áreas onde atuamos. Mas como é que nós vemos que temos bons cidadãos? É precisamente com isso. As pessoas contribuem com €1, as que podem, porque há pessoas que têm salários mais baixos, ou com 10 euros, ou com 20 euros, ou com uma hora de trabalho ao fim de semana, são bons cidadãos, são aqueles que nós queremos, dentro das empresas. Bem, João, Nelson, Pedro, mais Não uma vez, podemos muito continuar obrigado. Passámos já um bocadinho o tempo do nosso tempo e, portanto, desta maneira vamos fazer agora aqui um pequeno intervalo, um coffee break. Voltamos às 11h30.